Bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria. Hoje nós vamos falar de sistemas de inovação. É uma continuação da aula passada, onde nós começamos a apresentar na aula passada os modelos de inovação, mostrando como essa evolução do entendimento da complexidade e do contexto sistêmico do processo inovativo, ele foi trazendo a necessidade de se entender as nuances da inovação dentro desse próprio processo sistêmico. E daí que surge realmente o nome de sistemas de inovação, que é um estudo de modelos de inovação através desse ambiente sistêmico. Então, o objetivo da nossa aula hoje é apresentar esse conceito de sistemas de inovação. O conceito de sistemas de inovação vai ser o conceito que nós vamos utilizar para a continuação do nosso trabalho empírico setorial. Então, hoje nós vamos falar um pouco de sistemas de inovação e na próxima aula nós vamos falar de sistemas setoriais de inovação, ok? A definição de sistemas de inovação, ela surge lá por volta dos anos 90 do século passado, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e ela surge no contexto de entender o processo nacional de inovação. É a definição de um sistema que teria um âmbito da nação, do país, o entendimento da possibilidade, do processo, do perfil dos países para poderem desenvolver inovação. Então, o entendimento dessa complexidade do ambiente inovativo, ele desperta essa importância de elementos que eram um pouco esquecidos no entendimento dos modelos de inovação. Lembremos que a gente está falando dos modelos linear, depois a gente fala do modelo da discussão, se ele era empurrado pela tecnologia ou era puxado pela demanda. Depois entra o modelo do elo da cadeia, que nós falamos, e agora entra, a partir principalmente desses entendimentos do modelo do elo da cadeia, o entendimento desse perfil complexo e sistêmico. E a necessidade de se observar a inovação dentro dessa complexidade e trazendo esses elementos que não foram destacados em momentos anteriores. E entender como nessa amplitude geral de agentes dessa inovação, de como esses agentes interagem para fazer a inovação e da relevância dessa multiplicidade de agentes e das suas interações, para dizer que não importa eu entender que, ok, nós entendemos que o principal agente do sistema para realizar a inovação, ele vai ser o agente final, que gera o produto da inovação. E esse agente final normalmente é uma empresa, certo? Uma empresa privada. Mas dada essa necessidade e essa geração, será que é só ela que importa? É isso que o sistema de inovação vai falar, que não é só ela. Eu trago uma definição aqui para a gente entender que normalmente as definições de sistemas de inovação, elas partem dessa definição, elas partem de maneira próxima a essa definição do Ed Quist, que eu coloco aqui, que ele está destacando todos os fatores econômicos, sociais, políticos, organizacionais, institucionais que influenciam o desenvolvimento, a difusão e o uso das inovações. Então é chamar a atenção justamente para essa questão. Olha, ok, gente, eu entendo que a empresa que normalmente é o locus final da inovação, mas essa empresa inova sozinha, como que eu melhoro a capacidade dessa empresa inovar? E é isso que vai entrar o contexto de sistema de inovação. Esse contexto total do sistema de inovação, ele pode ser bem resumido nessa observação gráfica que eu coloco para vocês, definindo como se fosse um contexto institucional e vários subsistemas desse contexto institucional como um todo que apresentam particularidades. Se vocês pensarem um pouco, nós vamos pensar que essas particularidades elas podem ser diferentes a nível nacional. E é por isso que eu estou destacando aqui. Todo esse sistema, ele criaria uma capacidade nacional de se gerar inovação que daria a importância de explicar o desempenho dos países. Lembrando aqui que nós estamos agora nessa parte da matéria focando em inovação. E focando em inovação, como a nossa primeira aula, focando em inovação para dizer que a inovação é um dos principais motivadores e fatores que causam e explicam o desenvolvimento econômico das nações. Ok? Nós estamos tentando explicar aqui o desenvolvimento das nações pelo fator que nós chamamos de principal, que é o resíduo lá de solo.
que era um resíduo, mas é um resíduo numa explicação bastante interessante, que ele não é bem um resíduo, né? O resíduo é 87,5% da explicação da capacidade da inovação. Então, o modelo de sistema de inovação vai falar que toda essa capacidade de inovar, ela vai depender desses subsistemas complexos. E é aqui que a gente chama atenção, que esses sistemas de inovações, eles vão apresentar esses subsistemas. Ele vai apresentar um subsistema político, que esse subsistema político ele vai definir diretrizes para prover as capacidades do Sistema Nacional de Inovação. Preste atenção, o subsistema político, ele é normalmente o subsistema que vai indicar as políticas industriais, as políticas comerciais, as políticas tecnológicas, para fomentar e para dar apoio ao sistema de inovação. Nós podemos ter muitas diferenças, dadas as diferenças dos subsistemas políticos. As ideologias políticas sendo diferentes, elas vão definir direcionamentos diferentes no subsistema político para definir as regras do subsistema de inovação. Por exemplo, nós temos agora uma mudança muito grande nas diretrizes do subsistema político para capacitação do sistema de inovação da economia dos Estados Unidos. Eu acho que todos vocês têm acompanhado essa mudança. A mudança do pensamento da era Trump para a era Biden, ela é muito grande e ela impacta a diferença, o formato desse sistema de inovação na economia americana. Como ela vai impactar? Ela vai impactar por uma mudança na visão ideológica, certo? Nós temos agora uma visão com uma participação diferenciada do Estado muito mais forte, com investimentos, então nós temos um subsistema político que vai direcionar também um subsistema financeiro para fazer modificações. É melhor? É pior? Não vou entrar nessa questão aqui agora, mas nós temos uma mudança. Então as capacidades políticas elas diferenciam a forma como eu quero direcionar o meu sistema de inovação. Isso é muito importante. Isso vai definir também as capacidades empresariais para fazer esse processo. E esse sistema empresarial, esse subsistema empresarial que eu estou chamando aqui, ele normalmente é o que a gente chamou de locus final da inovação. Então ele é um dos subsistemas que envolve uma particularidade e uma importância muito grande, uma relevância muito grande. É como se nós estivéssemos dizendo que existem vários outros subsistemas que vão dar subsídios para esse sistema empresarial. Normalmente uma empresa privada, pode ser uma empresa estatal também, nós temos sistemas de inovação no mundo que funcionam de maneira muito diferenciada para isso. Na China, por exemplo, nós temos um sistema de inovação onde o sistema empresarial, o subsistema empresarial, tem uma grande dependência estatal, maior do que em outras partes do resto do mundo. Não vamos entrar nesse juízo de valor também, tá? Que nós entraríamos em questões teóricas muito mais fortes e que demandariam um tempo de estudo de matéria de desenvolvimento econômico que nós não temos aqui. Mas então nós temos esse sistema político que vai direcionar essas diretrizes, as regras, as instituições, as leis para definir a capacidade do sistema. Temos o subsistema empresarial, que é o subsistema, que é o locus final da inovação normalmente. Mas também nós temos um subsistema educacional, um subsistema de ciência, de tecnologia, inovação, esses dois subsistemas, eles são muito importantes para dar suportes para a capacitação do subsistema empresarial, principalmente, mas não só, né? Porque o sistema educacional é importante para a base do conhecimento científico e tecnológico para empresas, mas ele também é a base do conhecimento científico e tecnológico para o sistema de CI/TI, do sistema de ciência, tecnologia e inovação, mas também para o sistema financeiro, para as organizações de interface, porque o sistema educacional ele vai dar a qualidade do conhecimento científico e tecnológico, a qualidade da formação de recursos humanos para capacitar pessoas trabalhando em todos esses subsistemas, até mesmo o político, ok? Então, pensar no subsistema educacional é muito importante. Pensar no subsistema de CTI também é muito importante, porque é ele que vai, muitas vezes, instruir e direcionar pesquisas básicas e pesquisas aplicadas. A pesquisa básica, pelo próprio desenvolvimento
do subsistema, que são instituições de pesquisa. Nós estamos falando no Brasil, por exemplo, da Fiocruz, que hoje a gente está muito em voga falar sobre as questões relativas à pandemia. A Fiocruz é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. O Butantan é uma outra instituição de ciência, tecnologia e inovação. As próprias universidades, dentro delas, elas fazem parte como sistema educacional, mas também fazem parte como sistema de ciência, tecnologia e inovação, porque elas estão desenvolvendo pesquisas. E esse sistema, ele também tem sua importância muito grande para dar o suporte ao sistema empresarial, principalmente em pesquisas aplicadas. Uma área de estudos muito relevante dentro da área de sistemas de inovação é justamente a relação, a interação entre a universidade e a empresa. Falamos aqui universidade, mas de maneira simplificada, universidades e institutos de pesquisa. Como essa relação se dá? Por que ela é importante? Porque ela linka dois agentes, um que muitas das vezes tem a capacidade de desenvolver conhecimento científico e tecnológico na bancada ali para desenvolver novas tecnologias, de desenvolver novos conhecimentos, e quem vai aplicar esse conhecimento, que é a empresa. Então existe uma elevada importância nesse tipo de comparação, nesse tipo de cooperação com empresas do subsistema de ciência, tecnologia e inovação. É algo que tem que ser muito observado e muito relevante em questões específicas do sistema de inovação. Nós temos também a importância do sistema financeiro, porque o sistema financeiro é quem vai dar o suporte para todo esse processo. Muitas vezes, principalmente pela inovação se tratar de um ambiente de alto risco e incerteza, de um ambiente onde nós podemos ter resultados que são satisfatórios, mas nós podemos ter resultados que podem ser até perdidos do ponto de vista comercial financeiro, o sistema financeiro é muito importante para suportar o investimento das empresas. Muitas vezes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em aula à frente, nas suas variadas nuances, o sistema financeiro ele é dividido de maneira muito diferente a depender do tipo de inovação que nós estamos passando no momento, do tipo de inovação que as empresas estão passando. Então pode ser que seja muito difícil para uma empresa, num grau de inovação muito inicial, ela conseguir financiamento do sistema financeiro padrão e tradicional. Então aí nós temos outras fontes de financiamento que podem ser privadas, como fontes de investimentos anjo, venture capital. Nós temos fontes de financiamento que podem ser estatais, de fundos como o BNDES, como agências de fomento à inovação. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas toda essa complexidade desse sistema é importante para garantir e para aumentar as capacidades de inovação em todas as etapas de inovação, todos os processos, ok? E um último subsistema que é importante a gente chamar a atenção é justamente as organizações de interface de apoio tecnológico. Essas organizações, elas podem ser públicas, elas podem ser privadas, elas podem ser organizações sociais coletivas de interesse público que não visam lucro, mas que atuam como provavelmente ONGs ou o CISP, né? Por exemplo, o caso do Sirius é um caso desse, onde você tem uma atuação desse tipo. Mas essas organizações, o que elas ajudam é a orquestrar o sistema. Elas são importantes porque muitas vezes elas são locos de encontro, né? O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um locus de encontro onde você tem uma interface onde as pessoas que ali definem o Parque Tecnológico, que trabalham e que fazem a política do parque, elas estão orquestrando o sistema também. Elas estão permitindo, em algum momento, pequenas empresas de base tecnológica a operarem ali de maneira inicial, onde elas têm uma capacidade incipiente ainda de manifestação de resultados financeiros, então elas estão operando ali e conversando com outras empresas. Nós temos organizações de apoio de interface tecnológica no nível governamental também. Por quê? Porque o governo muitas vezes ele participa fazendo essa orquestração com agências de promoção, com agências de desenvolvimento. Nós temos organizações privadas que fazem esses processos também, no qual eles tentam de alguma forma fazer esse link. Nós temos organizações setoriais que vão tentar fazer essa observação. Então essas organizações elas também vão ser muito importantes para ajudar nessa orquestração e muitas vezes elas que fazem esse contato e essas possibilidades.
Então, o que nós temos e o que nós entendemos dessas questões é que estudar a ótica do sistema de inovação, de sistema nacional de inovação, ele requer para a gente agora fazer um entendimento profundo de organizações, okay? São atores mesmo, quem está atuando, né? De instituições, e quando eu falo instituições são os hábitos, as rotinas, as práticas, as regras, as leis que são estabelecidas dentro do setor, porque isso vai direcionar. Essas podem ser instituições tácitas, que são dadas dentro do setor, não existe uma regra, não existe uma lei específica para aquilo, mas o setor funciona dessa forma. Ou elas podem ser formais, nesse primeiro caso ela é informal, ou pode ser formal, que são leis estabelecidas, que são regras que são dadas e direcionadas, quer seja pelo governo, quer seja pelas empresas privadas, mas principalmente, normalmente, um direcionamento do governo. Isso nós vamos conversar em sala de aula, caso de dúvidas, a gente pode ir tirando em relação ao que for surgindo de tudo isso. O importante também de entender sistemas de inovação é que eles evoluem ao longo do tempo e eles são dependentes da trajetória. Isso é muito importante dentro do estudo do sistema de inovação, porque ele vai trazendo para a gente um entendimento de que o que eu sou hoje depende muito do que eu fui no passado e como eu desenvolvi o meu passado. É muito complicado, muitas vezes, a gente vai falar quando falar de setoriais, a gente mudar o comportamento e a evolução de onde a gente está passando, porque a trajetória anterior e o que a gente fez anteriormente delega uma dependência para nós do que a gente é hoje, certo? Então isso é muito importante, entender essa evolução é muito importante. Não é trivial, mas é muito importante, ok? E a evolução do entendimento do sistema de inovação também mostra para a gente que ele vai diferir muito ao nível nacional, que é o que a gente já está falando aqui, mas também ao nível setorial e ao nível regional. Nós vamos focar agora nossas análises em entender e dirimir assim, e fazer uma digressão um pouco mais profunda no sistema setorial, né? No nível setorial, que é o que a gente vai estudar aqui como um mote para a nossa observação dos setores que vocês vão trabalhar, ok? Nós vamos focar nesse sistema setorial, mas todas as outras nuances elas podem ser observadas e elas podem ser conversadas conforme a gente for entendendo nossa matéria. Eu paro por aqui para ser uma aula mais breve de sistema de inovação e voltamos na próxima aula com sistema setorial de inovação. Um obrigado, até mais.